Shalom, shalom, a você que está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrezzi. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido. Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Responda Hineni e seja Beit Ahavá. Shalom, shalom. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Ativação profética com Miqueias Castrezzi. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. Shabbat Shalom. Vamos abrir em Êxodo, Shemot, capítulo 40. Nós estamos na semana da Parashá 23, finalizando esse livro, né? E eu quero ler contigo verifica lá se está tudo ok. Verifica se o ângulo está ok lá para mim. Shemot 40, verso de número 14. Aliás, verso 16, diz assim: Moshe fez tudo de acordo com o que Adonai ordenara. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, o tabernáculo foi armado. Moshe erigiu o tabernáculo, colocou os encaixes nos devidos lugares, armou as tábuas, colocou nelas barras transversais e ergueu as colunas. Ele estendeu a tenda por cima do tabernáculo e colocou a cobertura da tenda acima dela, como Adonai ordenara. Agora, vai lá no verso 33. Por fim, construiu o pátio em torno do tabernáculo e do altar, e colocou a cortina da entrada no pátio. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Adonai encheu o tabernáculo. Moshe era incapaz de entrar na tenda do encontro, pois a nuvem permanecia sobre ela, e a glória de Adonai preenchia o tabernáculo.
quando a nuvem era retirada de cima do tabernáculo, o povo de Israel prosseguia em viagem. No entanto, se a nuvem não fosse removida, eles não continuavam a viagem até o dia em que ela fosse removida. Pois a nuvem de Adonai estava sobre o tabernáculo durante o dia e havia fogo na nuvem à noite, para que toda a casa de Israel pudesse vê-la em suas viagens. Esta canção que terminamos de cantar fala sobre mudar as coisas de lugar e levantar a nossa casa. E é exatamente o que o Senhor pediu e assim Moisés fez. Quando nós estamos em momentos de transição, nós precisamos estar atento aos movimentos. Você vê que o Eterno dá ordens a Moisés para construir todas as coisas. E assim como era no arquétipo de terreno, nós temos que olhar para nós aqui e observar se estas coisas que Moisés ungiu, se elas estão ungidas dentro de nós. Por que muitas pessoas não conseguem entender a palavra? Porque elas nunca saíram do pátio da presença. Tem o pátio da presença, tem o lugar santo e tem o lugar santíssimo. Nós precisamos observar em quais desses lugares nós estamos construídos e quais desses lugares nós já estamos ungidos. Observe uma coisa. Quando o Senhor fala para Moisés ungir todas as coisas, a gente tem que olhar para nós e perceber se o nosso coração, as nossas vontades, elas estão perfeitamente ungidas. Sabe por que pessoas fazem maldade, trabalham na crueldade? Porque elas também têm o poder de imaginar. Fique esperto, porque talvez nessa semana que vai entrar eu vou falar sobre o poder da imaginação dentro do curso Consciência Espiritual. E o que Moisés está falando aqui, o que o Eterno está dizendo aqui, nós precisamos observar e perguntar se nós estamos ungidos corretamente. E ungido não é ser mais santo. Ungido é ser separado. Ungido é ser destinado para algo. Então aquele povo que estava ungido, aquelas coisas que estavam ungidas, eles não se moviam de acordo com as suas vontades, mas se moviam de acordo com a nuvem. E a gente tem que olhar aqui e entender, a nuvem se moveu. Nós cantamos aí, cantávamos muito quando estávamos no templo físico. O teu perdão é completo, mude as coisas de lugar. Mudou? E quem é que acompanhou? E quem é que seguiu a nuvem? A gente tem a péssima ideia de achar que a nuvem vai nos colocar em lugares agradáveis. E no início não é. Muito pelo contrário, nós sempre vamos ser chamados a olhar para dentro de nós e perceber, o nosso pátio está ungido? O nosso corpo está ungido? Depois hoje você vai levar um óleo ungido para casa que eu separei para você enviar, para você levar. O seu corpo, o pátio está ungido? Agora, o lugar santo está ungido? Ou seja, o seu coração, vou nem citar, vou citar o coração. O seu coração está ungido? As suas emoções, seus sentimentos. E aí vamos mais um pouco. Os instrumentos, a instrumentalidade que Deus nos deu na nossa mente, que representa o lugar santíssimo, está ungido? Porque Moisés não colocou nada lá antes que não tivesse ungido. Deus me deu um comando há algum tempo. E as pessoas não entenderam. As pessoas que andavam conosco e pessoas de longe. Faz ativação em mim, ativa a minha vida nisso, ativa a minha vida naquilo. Não adianta você ser ativado em nada se a sede das suas emoções não forem tratadas. Porque você vai ser um cara ativado, cheio de ódio. Não, observe, irmãos, se a gente vai falar sobre os níveis de alma, o pátio representa a nefesh, a alma animal. O lugar santo representa o rua, o nosso espírito. Só chega lá no lugar santíssimo quem tem a mente e o coração, vamos tratar esses dois nomes, quem tem a mente e o coração puros. Salmo 15, quem subirá ao monte santo do Senhor? Aqueles que são de coração limpo
de coração puro e mãos limpas. Então não chega lá dentro se não tiver as coisas ungidas. Não chega lá no lugar santíssimo, nós não entramos no lugar santíssimo, não vemos a glória de Hashem, não vemos a glória da nuvem, a nuvem da glória, e você sabe agora que a nuvem, se eu falar merkabá, se eu falar manto, se eu falar cobertura, você já sabe disso e está me ouvindo. Pelo menos eu acho que você está me ouvindo, espero que esteja me ouvindo no que eu estou falando por aí, nos vídeos que eu estou gravando. Então, observe uma coisa, havia uma nave espacial que cobria todo Israel. E o povo saía assim e via nuvem de fogo à noite e de dia a nuvem que refrescava. Havia uma merkabá gigante. Da mesma forma que esta merkabá precisa ser vista por nós. Precisa ser analisada por nós e nós devemos olhar para Deus e perguntar, será que todas as nossas áreas, o pátio, a instrumentalidade do pátio, a instrumentalidade do lugar santo e a instrumentalidade do lugar santíssimo está ungida, está separada por Hashem, está nutrida, está banhada com azeite? Nós vamos começar um ciclo novo amanhã, um ciclo de redenção novo. Entra-se no mês de Nissan, entra-se no tempo da primavera. Então, nós temos que observar isso e perguntar como é que nós vamos andar. Porque está todo mundo andando no deserto. E quando eu digo que está todo mundo andando no deserto, não é na dificuldade. Está todo mundo andando com a nuvem. Porque o cabeça observou que a nuvem andou. Então, se o cabeça observou que a nuvem andou e foi, que todo mundo, que toda a tenda vá. Porque se a tenda não ir, começa a dispersar para todos os lados, e nesses todos os lados há escorpiões, há cobras, serpentes. E o Eterno foi desenhando tudo isso por quê? Porque a cada ciclo que nós estamos vivendo, essas coisas começam a nos mostrar o quanto a nossa instrumentalidade, aqui no caso, os instrumentos do arquétipo do Mishkan, do tabernáculo terreno, e o nosso tabernáculo. Será que a minha área externa está ungida? E irmãos, quando a gente fala que está ungida, não é estar em estado perfeito de santidade, não. Está nutrida, está azeitada, está banhada de azeite para operacionar. Por exemplo, você tem uma doença, aí você fala eternamente a sua doença. Você não está azeitando, você não está consagrando sua vida. Não, porque a minha dor de cabeça, sem força essa palavra, a minha sinusite. Eu tinha essa mania, porque eu sofria muito sinusite. E o Eterno me repreendeu. Não, você é sua, então toma. A minha dor. A minha isso. Quando nós verbalizamos, nós trazemos a mentalidade do que está no secreto. E se estamos no secreto, eu vou falar disso sobre imaginação em breve, talvez nessa semana, observe, fica atento. Como é que a gente vai imaginar? Porque, preste atenção numa coisa. Para o mundo, e principalmente para quem nasceu dentro de um viés religioso, seja ele qual for, imaginação é ilusão. Você ouviu isso, ó? Não tem que imaginar. Não tem que imaginar. Isso aí não é coisa de Deus. Ô, gente, a imaginação é o campo fértil da visão do Eterno. Se a imaginação para o mundo, para a religião é ilusão, a imaginação para Deus é um ambiente fértil para desenhar e trazer à matéria as coisas. Moisés é elevado, tem uma visão, ou seja, Deus pega e coloca uma visão dentro dele, uma imaginação de som, de imagem, e ele vem e agora ele tem que falar para quem vai desenvolver tudo. Passamos isso. Ele vai contar algo para Bezalel ou Eliabe, olha, assim você vai fazer a menorá desse jeito. Preste atenção, isso aqui não foi uma descarga divina apenas, foi uma imaginação que o Eterno colocou dentro do Moisés. Agora, como é que você imagina a Beit Yahavá? Como é que você imagina as tendas? E quando eu falo as tendas, eu falo as conexões de alma da Beit Yahavá. Como é que você imagina a sua materialização? Por isso que pessoas não conseguem materializar. Cada um aqui tem um estado espiritual de matéria que precisa trazer à tona. Tem gente que tem riqueza e precisa trazer à tona essa riqueza.
Às vezes não, a maioria das riquezas não estão na mão dos líderes, estão na mão das ovelhas que produzem leite e mel, que produzem lã, que produzem outras ovelhas. É por isso, abre aí em Mateus agora, você entendendo isso, Matitiarro, capítulo 26. Mateus 26. É por isso que quando Yeshua estava na terra e ele passou todo o tempo ministrando os discípulos, e aí chega lá um Shabat, chega lá a festa de Pêssar. Eu quero ler aqui agora a última ceia do Mashiach, que é a ceia que foi instituída a Pêssar. Mateus 26, verso de número 12. Acharam? Olha só o que diz então. No primeiro dia da festa de Matzot, ok? Era Pêssar e Matzot, festa dos pães ázimos. Vieram Yeshua e lhe perguntaram, onde quer que eu lhe preparemos o seder, ou seja, o jantar de Pêssar? Vão à cidade, procurem certo homem, e ele respondeu. E lhe digam que o Rabi afirmou, meu tempo está próximo. Os talmidins e eu celebraremos Pêssar em sua casa. 17. Eu não tinha falado o versículo? Você falou 12, mas você começou em outro. Eu falei 12? Perdão. Era 17. Então vamos lá de novo? Acompanhou aí? Vou começar de novo para você não se perder. No primeiro dia da festa de Matzot, os talmidins vieram em Yeshua e lhe perguntaram, onde quer que lhe preparemos o seder? Vão à cidade, procurem certo homem, e ele respondeu. E lhe digam que o Rabi afirmou, meu tempo está próximo. Os talmidins e eu celebraremos Pêssar em sua casa. Os talmidins fizeram como Yeshua lhe ordenara, e prepararam o seder. Quando anoiteceu, Yeshua estava reclinado à mesa com os 12 talmidins. Enquanto estavam comendo, ele disse, digo-lhes que um de vocês me trairá. Eles ficaram muito abalados e começaram a lhe perguntar, um após outro, Senhor, você não quis dizer que sou eu, quis? Ele respondeu, quem mergulha a matzá no prato comigo é o que me trairá. O filho do homem morrerá, como prediz o Taná, mas ai do homem por quem o filho do homem for traído. Seria melhor que ele não tivesse nascido. Observe isso. Judá, que o estava traindo, perguntou, esse Yehudá é Judas, tá? Perguntou, Rabi, com certeza você não quis dizer que sou eu, quis? As palavras são suas. Yeshua nunca responde nada, como os homens querem que ele responda. 26. Enquanto comiam, observe isso, enquanto comiam, Yeshua pegou a matzá, disse a Abrahá, fez uma bênção, partiu-a e deu aos talmidins, dizendo, peguem e comam, isto é o meu corpo. Ele também pegou um cálice, repita assim, um cálice de vinho e disse a Abrahá e deu a eles dizendo, bebam todos vocês, porque este é o meu sangue, que confirma a nova aliança, meu sangue derramado a favor de muitos, para que tenham os pecados perdoados. Eu lhes digo que não beberei deste fruto da videira, novamente até o dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. E aí, eles cantam os salmos e você sabe o que acontece. Ele é traído com uma ação de Judas, e aí isso você sabe desde que você vai na igreja. O fato é, qual é a energia que a gente está dispensando na vida das pessoas? Qual é a energia que você absorve do altar? Qual é a energia que você entrega às pessoas? Moisés está ungindo toda a instrumentalidade do Mishkan. Ele está ungindo toda a instrumentalidade e quando nós ungimos algo, aquilo se torna energético. Você foi ungido para um propósito, assim que você encarnou nessa vida. Este propósito está sendo azeitado, esse propósito está sendo nutrido, esse propósito está recebendo a energia correta, ou todas as outras coisas roubam e continuam roubando o propósito que Deus colocou em você.
o propósito de estar em uma comunidade, o propósito de estar em meio de um deserto para um caminho, o propósito de estar numa mesa comendo. Lá atrás nós fizemos um culto sobre a mesa cura e nós colocamos vinho e pão e muitas pessoas foram convidadas a vir na mesa e fazer os seus pactos com o Eterno. Quantas pessoas não fizeram pactos naquela hora? Primeiro com Deus e alguns, que eu posso citar nomes, não fizeram pacto com esse que eu vos falo. A mesa carrega uma energia. Quando nós a dispensamos, quando nós a abdicamos, nós estamos despactuando algo que muitas vezes no céu não foi despactuado. Se é que existe essa palavra despactuar. Se não existe, você entendeu. O fato, queridos, é que ele pega a matizar, que está todo mundo ali, unge a matizar, consagra a matizar e todo mundo come ali das suas matizote. Não é este pão, não era ralá, é matizar. Só que ele levanta e fala, um cálice. O que eu quero de fato estar aqui falando para você? E tocamos nessa energia dessa mesa, nós estamos tocando em uma força gravitacional, magnética, elétrica, que nos transforma. Observe, cada um tinha um copinho, cada um tinha uma taça com vinho. Cada um tinha uma taça, era vinho. Não era suco de uva, não. Era vinho. Cada um tinha uma taça com vinho. Ele levanta a taça dele e fala, bebam todos de um cálice. Sabe por quê? Porque quem está à mesa não pode beber de qualquer cálice. Quem está à mesa não bebe do cálice da traição de Judas. Se cada um bebesse o seu cálice, ou se a mesa recebesse o cálice de cada um deles e fossem passando, todos beberiam do cálice da traição de Judas. Mas Yeshua, que acabara de dizer, um de vocês me trairá. Portanto, ele fala, aquele que beber de mim está conectado a mim. Não se bebe do cálice da traição. Não se conecta ao cálice da traição. Não se conecta à essência do vinho da traição. Ele está dizendo, tem um que vai me trair aqui. Então eu estou convidando a vocês a se conectarem com o meu cálice, não com o cálice do traidor. E às vezes nós estamos na mesa e não estamos tomando o cálice de Mashiach. Estamos tomando o cálice do traidor. Estamos nos conectando ao traidor. Estamos nos conectando à energia da traição. O cálice em Pessa, nós não seguimos um rito judaico. Eu sempre deixei muito claro isso. Nós não seguimos uma ritualidade, um ritualismo judaico na mesa de Pessa, que são diversos ritos, mas no mínimo que eu já mostrei e já vivemos é as 4 taças na mesa. E uma delas, aliás, todas representam o cálice da redenção. E Yeshua estava dizendo ali, eu estou redimindo vocês. Ainda há tempo de vocês não traírem a mim. Ainda há tempo de vocês beberem. Até mesmo Judas bebeu do cálice de Mashiach. O que Yeshua estava dizendo é, a mesa não pode tomar do cálice dele. A mesa tem que tomar do meu. Quando nós acessamos e tomamos o cálice da redenção no Messias, nós somos protegidos do espírito de Judas. E eu não estou falando de ninguém aqui, mas estou ensinando a palavra. Eu não estou falando de nenhuma situação, de nenhuma pessoa, estou ensinando a palavra que nós precisamos observar a nossa energia. Pegue isso aqui. A energia que você carrega, ela é ouro. Como é que nós vamos dispensar essa energia ao próximo? Às vezes nós amamos as pessoas e nós dispensamos uma energia da qual aquela pessoa, ela não quer. Às vezes ela não quer. Às vezes há uma energia divina, e quando eu falo energia, você sabe que eu estou falando de unção, se você quer falar o evangeliquez, se você quer falar no meio da espiritualidade, a energia, se você quer falar comunhão, sei lá como você quer chamar, mas eu quero chamar de energia. Há uma energia do vinho que Yeshua está servindo a todos.
E ele está dizendo, a minha energia a minha energia é a qual que vocês precisam se conectar, não a energia daquele que vai me trair. E quando a gente se conecta à energia da traição, nós nos contaminamos. E aí nós não chegamos, vamos voltar para Paraxá 23, nós não abrimos o caminho para se conectar ao lugar santíssimo. Então quem tem vinho azedo não se conecta ao Santíssimo. Quem tem vinho de Judas não se conecta ao Santíssimo. Quem tem vinho azedo não passa do pátio. Aliás, talvez nem no pátio esteja. Porque agora ele está contaminado. Porque agora a energia é azeda, a energia é dúbia. A energia não é construída para uma realidade de mesa, pão e vinho. Então, nós temos que... Eu estou fazendo 3 analogias, vou terminar agora na terceira já. Eu estou falando para você que nós temos que ungir toda a instrumentalidade do pátio, nós temos que ungir toda a instrumentalidade do lugar santo, e nós temos que ungir toda a instrumentalidade do lugar santíssimo. Se não tiver ungida, nós não entramos no lugar santíssimo. E nós não conseguimos imaginar. Nós não conseguimos atrair. E para imaginar, nós temos que estar conectados à energia do vinho do mestre. De beber a água do copo do mestre. Já falamos aqui que o irmão aí teve uma visão que ele... Obrigado. Que ele era chamado a beber da água e do vinho e comer o pão que estava na minha mesa. Isso significa nada mais do que o vinho que o Messias estava servindo. Agora, vamos para Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Eu falei para você do Mishkan, eu falei para você da mesa e da energia, da qual Yeshua está dizendo, não bebam do cálice da traição, mas bebam-se do cálice da redenção. E agora eu quero falar o que Shaul está escrevendo aqui, e olha o que ele escreve. Efésios 3, 14 em diante. Achou? Acharam? Amém. Por este motivo, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a pátria no céu e na terra recebe o nome. Oro para que dos tesouros de sua glória ele lhes fortaleça o interior com o seu espírito. Para aí e olha para mim. Paulo está dizendo o quê? Que ele, em toda a glória dele, te leve para o Espírito. Espírito com letra grande aqui é Ruach, o Ruach HaElohim, o Ruach HaKodesh. Aonde está o Ruach HaKodesh? Está lá no lugar santíssimo. Está na sua mente. Está na energia do vinho. E não na energia azeda. E não no pátio e nem no lugar santo, mas no lugar santíssimo. Continua lendo. Para que o Messias possa viver em seu coração por meio da confiança de vocês. Vamos seguir, eu já volto aqui. Também oro para que sejam enraizados e fundamentados no amor, de forma que, com todo o povo de Deus, recebam poder para entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor do Messias. Sim, conhecer esse amor e, mesmo que ele esteja além do conhecimento, que vocês sejam cheios dele em toda a plenitude de Deus. Pega aqui. Não conhece o amor do Mashiach quem tem vinho azedo. Porque quem tem vinho azedo está ligado ao espírito de Judas, que morre. Mas como é que se conhece a plenitude do amor? Enraizado no amor, entender a altura, a profundidade, a largura desse amor. É quando está na energia do vinho novo. Está na energia do lugar santíssimo. Está na energia de observar que a minha instrumentalidade foi ungida e permanecida ungida. Agora olha o que ele continua dizendo aqui. Aquele, verso 20 do capítulo 3 de Efésios, aquele cujo poder operante em nós é capaz de fazer muito mais que qualquer coisa que peçamos
ou imaginemos. A ele seja a glória na comunidade messiânica e no Messias Yeshua, de geração a geração, para todo sempre. Amém. Volta ao início. Aquele cujo poder operante em nós é capaz de fazer muito mais que qualquer coisa que peçamos ou imaginamos. Preste atenção no negócio, para preparar você para entender um pouquinho mais sobre o poder da imaginação que eu quero falar nas próximas semanas. Quem se conecta à energia do Mashiach na mesa, o que o Yeshua estava dizendo? Haverá uma transmutação de tempo, haverá um romper de tempo que eu vim aqui, e se vocês não entenderem o que vai acontecer, vocês não se conectarão ao mundo vindouro, ou seja, vocês não vão imaginar o que eu farei. Quando Yeshua dizia, eu vou destruir esse templo em 3 dias. Quantas partes tem o Mishkan? 3. Quantas partes muda toda a nossa história? Como é que você materializa as coisas? Eu fiz uma pergunta para uma pessoa essa semana, e eu perguntei para essa pessoa assim, você fala porque você sente, ou você sente o que você fala? Pensa um pouquinho. Você fala porque você sente? Ou você sente porque você fala? O poder para acessar o lugar santíssimo não é falar e sentir, mas é sentir e falar. Quando eu penso, aliás, quando eu creio, a minha fé me traz um pensamento, esse pensamento me traz um sentimento, e esse sentimento eu verbalizo. Vou repetir. Quando eu creio, eu tenho um pensamento, som e imagem. Este som e esta imagem, vamos para a Bíblia, para você entender. Aquele cujo poder opera em nós. Aonde está esse poder? No lugar santíssimo. Então, se eu creio, estou no lugar santíssimo. Se eu creio e a minha instrumentalidade está ungida. Se eu creio e eu estou conectado ao vinho novo de Yeshua. Estou indo rápido, irmãos? Estou indo rápido ou não? Se eu estou conectado ao vinho novo de Yeshua, a minha instrumentalidade está ungida. Aquele que tem poder, aquele cujo poder, onde está esse poder? Quando eu estou conectado ao vinho. Então aquele cujo o poder está no vinho, está no Messias, está na instrumentalidade que eu carrego ungida. Este poder, quando eu creio nisso, eu penso. E eu não preciso falar para sentir, mas eu sinto e falo. Então creia, imagine, sinta e verbalize. Isto faz com que você viva aquilo que você nunca imaginou. Aqui. Eu vou falar disso melhor nos próximos dias. Mas eu estou preparando aqui alguma coisa. Aquele cujo poder opera em nós é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos ou imaginamos. Agora, pega aqui uma coisa. A maldade também cria-se. Por quê? Porque também cria-se a maldade. Porque o poder da imaginação não é para queridinhos. O poder da imaginação é para todos. Judas também criou. Judas também imaginou. Pedro também criou. Tiago também criou. Os outros talmidins também criaram. Mas sabe qual é a diferença daquele que imagina e manifesta o que Deus deseja? É como está o coração de quem imaginou. Se o coração de quem acessou a visão e a imaginação está sujo, está podre, a maldade vai aparecer. Como que você reconhece alguém que está no coração de Deus ou está na espiritualidade? Não é alguém perfeito. Se alguém tiver aqui, se alguém aqui for perfeito, por favor, me mostre e me fale o caminho, porque eu não sou perfeito. A perfeição não é o caminho. Sabe o que é impureza? Eu vou falar isso nas próximas parashot do livro que vai entrar aí, Vaikra. Sabe qual é o que significa pureza para Deus?
Pureza não é o quanto você é santão ou quanto você é muito... O oposto de santo é pecador. A impureza para Deus é o quanto os seus desejos estão errados. E não estou falando de desejo sexual não, irmão. Porque essa é a primeira coisa que as pessoas pensam. Se você tem um desejo de receber qualquer coisa e não doar, você está impuro. Então, se você faz um negócio para receber apenas, sem pensando que aquilo vai ser uma doação, você está impuro. Por isso que o sacerdote não podia casar com mulher viúva, não podia casar com mulher divorciada. Por isso que o sacerdote não podia tocar em coisas impuras, para que o desejo dele fosse perfeito. Por isso que o sacerdote não podia cortar o cabelo, por isso que o sacerdote não podia não podia usar óculos, não podia ter nenhuma imperfeição no seu corpo, por causa que a glória, estou falando lá do arquétipo lá do deserto, a glória que estava lá no lugar santíssimo tem que estar com a sua instrumentalidade toda em perfeição. É por isso que Mashiach veio e disse, se conectem ao meu vinho. Não se conectem ao vinho de outros. Dentro da mesa, comem as matizotes que vocês têm, mas beba o meu cálice. Bebam do meu copo, porque aí eu estou redimindo vocês. Algumas igrejas, algumas religiões aí, têm a costume de dividir um copo, né? Um único copo. Então, aquele poder, vamos repetir aqui, aquele cujo poder operante em nós é capaz de fazer muito mais do que qualquer coisa que peçamos ou imaginemos, quem é? Aquele que me conectou ao cálice da redenção, aquele que me redimiu numa mesa. Então, se em algum momento da sua vida você deixou de beber o cálice de Yeshua para beber de outros cálices, todo Shabat você pode se tornar puro novamente. E eu quero terminar com uma coisa. Para nós já irmos aí, um dos pastores vai fazer o Shabat, vai fazer a ministração do Kiddush. Eu quero terminar assim. E Yeshua estava falando com todo mundo na mesa. E todo mundo perguntando, quem é o traidor? Ele não falou simplesmente, ele só deu uma dica. Porque ele nunca envergonhou Judas para proteger o outro, e nem protegeu o outro e colocou Judas em maus lençóis, vamos dizer assim. Agora, presta atenção. Ele estava falando para todo mundo que todo mundo tinha o poder de beber do cálice, e ativar do cálice dele, e ativar a energia de cada um. Aí, essa mensagem, me inspirei nessa mensagem por causa de uma coisa. De uma abelha que eu vi. A abelha chegou lá no jardim, e eu olhei a abelhinha assim, e o Senhor falou assim para mim, lembra o que eu te ensinei? Não foi nada disso aqui não, irmão. Não é isso aqui que ele me ensinou. Eu falei, lembro, Senhor, eu já entendi. E o Espírito foi me ministrando essa palavra. Sabe o que ele me ensinou? E não foi nada algo espiritual, foi algo que eu fui estudar e ler. As abelhas, principalmente as abelhas africanas, elas têm um corpo muito grande. E a asa da abelha é miudinha, pequena, perto do corpo dela. E pelo tamanho do corpo da abelha e o tamanho da asa, ela não poderia voar. A abelha não voa. Como não, apóstolo? Não voa a abelha. Biologicamente a abelha não voa. Tem aí quem estuda para explicar melhor do que isso. Mas melhor do que eu. A abelha não voa, gente. Ela vibra. É diferente. Porque as asas dela entra numa vibração que faz o corpo dela energeticamente voar. Mas ela, estruturalmente, não pode voar. Não é da biologia do corpo, a anatomia do corpo da abelha, voar. Agora, quem disse para ela que ela não podia voar? Ninguém. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem te disse que você não pode voar? Ninguém. Então voa. Então vibra. Então bebe da energia do Mashiach.
Não deixe alguém falar para você, você não pode voar. Posso, porque eu estou conectado à energia do Mashiach. Pegou? Não, você não pode fazer isso. Posso. Não, mas a sua asa é pequena. Quem disse para você que a minha asa é pequena? E se ainda assim eu descobrir que a minha asa é pequena, eu não vou voar na minha capacidade. Eu vou vibrar na energia do vinho do meu Messias. Então, quando eu estou conectado ao vinho do meu Messias, eu vou, eu não traio, eu ambientalizo a presença, eu imagino, sinto, verbalizo e crio. Tudo isso porque uma abelha veio pousar em mim. A partir de agora, você tem a possibilidade de comer e beber desse cálice e se conectar à vibração da abelha. Quem vai fazer aqui? Você pode voar, irmãos. Vou repetir, você pode voar. Nós podemos voar. E vou mais, nós estamos voando. Não depende do que o outro, da inveja do outro. Nós estamos voando, porque estamos conectados à energia do Messias. Baruch Hashem por isso. Pode assumir aqui quem for fazer o Aleluia. Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Shalom, shalom, a você que está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrese. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido. Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Responda Hineni e seja Beit Ahavá. Shalom, shalom. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual.